eu mudei pra Alphaville depois de um tempo, e foi quando eu comecei a frequentar uma barbearia. E eu chegava nessa barbearia sempre chapado, drogado, contando as besteiras, as coisas que rolavam nos bastidores do funk. E nessa barbearia tinha um homem, um rapaz, que era o dono da barbearia, ele não era nem um barbeiro. Que toda vez que eu trazia algum problema, ele contava, esse rapaz me respondia com a palavra. E aquilo fazia sentido pra mim, eu não tava caminhando com Deus, mas tudo que eu ouvia que tava na palavra, eu tinha um temor, né? E eu ouvia aquilo e fazia sentido. Falei, cara, esse cara tá falando realmente o que eu preciso ouvir, sabe? Fazia sentido. Como é que foi naquele dia do show, né? Então Da faixa. Aquele dia da faixa, que foi achei muito legal a forma que você fez, porque tem muita gente que toma essa decisão, como você tá tomando, mas não tomam de forma tão pública quanto você fez. Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope podcast, essa mesa abençoada que, gente, a gente passou já 250 episódios sentados aqui essa mesa com pessoas diferentes que expressam Cristo de formas diferentes e como a gente tem sido abençoado. Antes de a gente começar, obrigado por você que tá aqui, mais um dia sentado com a gente aqui. Tem gente dirigindo, tem gente lavando louça, limpando a casa, tem gente da academia aí, ó, faz certinho aí o exercício, mas fica ligado que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Há um tempo já que eu queria ter esse papo aqui que a gente vai ter. Essa mesa sempre foi uma mesa de testemunho e a gente tem um objetivo com tudo que a gente vai compartilhar aqui, é deixar você mais parecido com Jesus. Mas ó, antes de a gente começar, eu tenho a honra de estar lançando um livro que se chama Olhe para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, tem um caminho para uma verdadeira transformação. Se você está cansado de um evangelho raso, ou se você está cansado de não conseguir vencer certas coisas na sua vida, deixa eu te falar, não é mais um método que vai te ajudar, não é simplesmente disciplina, é olhar para Jesus. O autor de Hebreus diz, fixa os olhos no autor e consumador da sua fé, para que dê pra gente vencer essa corrida, essa jornada que o Senhor nos propôs. Então, esse livro eu tenho certeza que vai ser uma bomba aí na sua vida, e eu queria até te incentivar você a fazer com um grupo de pessoas aí, porque também o nosso chamado é olhar para Jesus em família. Beleza? Vou deixar o link na descrição, pede o seu, que a gente entrega aí na sua casa. Bora pro podcast de hoje. JP. E aí, meu amigo? Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Muito contente de estar aqui. Muito contente até antes de começar o nosso papo aqui, já falando sobre Jesus. Muito obrigado bom, mesmo. Né? Com certeza. É muito bom. É o nosso coração já desde sempre. A gente vai fazer esse ano, né, 2025, a gente vai fazer 14 anos de Dizascope, né? Então 14 anos proclamando essa mensagem, né? Você precisa se parecer com Jesus. A vida do cristão é crescer em semelhança a Jesus dia após dia, né? Isso é maravilhoso. Mas então, eu compartilhei com você antes, mas falar pra galera, eu tava de férias e saiu essa notícia, né, no Brasil inteiro aí, nas redes sociais, daquele último show que você fez. Você levantou uma placa, tava escrito, já não sou mais eu quem vivo? Isso, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E foi assim uma notícia bombástica, muita alegria, né? Pra ver um irmão, né? E tomando uma decisão tão radical e tal. E aí eu lembro que eu fui olhar seu Instagram, né? Pra ver lá, ia mostrar pra alguém o vídeo. Uhum. E aí, não sei por que eu cliquei nas mensagens, você tinha me mandado uma mensagem lá, falando de vir compartilhar. Né? Por que você mandou essa mensagem, né? Cara, na verdade, como eu tava falando pra você aqui no começo, tudo era muito novo. E eu comecei a me entender nesse lugar. Quando Cristo foi me mostrando realmente qual era o meu papel, o que ele esperava de mim, eu comecei a entender e pesquisando até com amigos em Cristo, né? Tipo, cara, quais os lugares que a gente pode ir pra ir espalhando essa mensagem? Um dos principais lugares que indicavam era aqui. E eu comecei a olhar, né? Pesquisar, conhecer e vi, cara, acho que é um lugar muito bom pra gente poder espalhar essa mensagem, contar esse testemunho e para que mais vidas possam ser alcançadas. Vi que você também gosta muito de compartilhar esses testemunhos aqui. Sim. Então, na hora eu fiquei incomodado, falei, vou mandar essa mensagem, se for de Deus, deixa lá. Estaremos lá um dia e aqui estamos. Muito bom, muito bom. Cara, antes da gente entrar assim propriamente ali no testemunho, nos dá um contexto aí um pouco da sua jornada, né? Onde você nasceu? Cara, eu nasci e cresci na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, região periférica ali. E contando um pouco da minha vida, desde sempre mesmo eu trabalhei com arte. A minha família é uma família de atores e atrizes. O meu pai ele tem DRT,
E ele tentou seguir uma carreira ali como ator pra tentar mudar a nossa realidade, né? Principalmente financeira ali na época, era muito difícil. E eu sou o caçula, tenho 2 irmãs mais velhas. E com meu pai ele tentou ali, mas não conseguiu fazer com que mudasse a nossa realidade. Quando nasceu a minha irmã, a Karine, que é a mais velha, ele tentou também. Ela ficou um tempo, fez alguns trabalhos, depois não quis seguir, não se sentia bem fazendo aquilo. E a minha outra irmã também, que é a Carol, também não seguiu carreira. E quando eu vim, meu pai logo cedo já fez um book de fotos, quando eu era bebê mesmo. É mesmo? Aí comecei a fazer aqueles comerciais de fralda, essas coisas. Uhum. E eu fui crescendo, naquela fase de aprender a falar, meu pai viu que eu tinha muita facilidade em decorar as coisas. Assim, cara, eu tô vendo que ele pega fácil, talvez tenha um futuro aqui. Ele tentava replicar esse sonho dele nos filhos, ele via um caminho de mudar essa realidade nossa. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos com 2 anos de idade, participei do primeiro longa-metragem na época, era um filme com o Sandy Júnior, e aí eu fazia o 2 Júnior de anos, criança, E aí eu fui crescendo nesse meio, o pai já me colocou no teatro, então desde criança eu tinha um destaque nesse tipo de trabalho. Eu conseguia decorar textos maiores, mesmo sendo muito novo. E aí com 5 anos de idade eu fiz O Menino da Porteira, que aí foi um filme conhecido nacionalmente, né, com o cantor Daniel, do sertanejo. E ali começou essa projeção de carreira. Fui crescendo e a música sempre acompanhou. Eu cresci na igreja, galera, muita gente não sabe, mas eu tinha a igreja apenas como uma rotina. Meus pais iam e eu sabia que domingo eu tinha 1h30 que eu tinha que obedecer ali e ir pra igreja. Mas não prestava atenção, não tinha noção nenhuma do que era caminhar com Cristo. Fui crescendo e pulando um pouco, em 2014 ali eu fiz… Mas os seus pais eram assim, bem… Meus pais serviam na igreja, bem envolvidos mesmo. Sim. E aí, com o tempo, eles acabaram se esfriando também, com alguns acontecidos ali na igreja, enfim. Mas só uma pergunta ali, quando de criança, assim. Sempre tive curiosidade dessa questão da criança que é um ator, uma atriz. Pra você, assim, era uma parada meio diversão, assim? Como é que era pra você? Porque Cara, criança fazendo um trabalho… trabalhando, eu gostava muito. Eu Você sempre gostava? gostei muito de arte em Curtia? geral. Então, pra mim, era uma diversão e eu também gostava disso, né? Essa questão de ter um desafio de um texto grande. Ah, é? E eu vi que o pessoal gostava. Então, eu cresci nesse meio. Era interessante pra mim. Você tinha um feedback também, assim, de tipo, Isso. ele é bom E eu tal. nunca fui um bom aluno na escola, vamos dizer assim. Então, onde eu conseguia ter algum mérito, Entendi. era nisso, nas artes. E aí fui crescendo. Aí você falou com 14 anos, você tava falando, né? Isso, na verdade, ali acho que com 11 anos eu fui repórter mirim do CQC, lembra aquele programa? É mesmo? Entrevistava os políticos. E aí tive essa experiência como repórter. E aí fui visto… Cara, vou ter que voltar e revisitar algumas coisas. Isso é bom, isso é bom. E aí eles aproveitavam que eu era uma criança pra fazer perguntas que talvez os políticos não iam querer responder. Entendi. Era pego de surpresa, era uma criança do nada. E aí eu usava Poxa, disso. eu lembro, era você então. Era eu que fazia isso, usava um terninho ali. E depois recebi o convite pro teste de uma novela na Rede Globo. Fui pra lá e fiz Avenida Brasil. E aí foi uma novela de grande repercussão também. E em 2014, a gente tava falando, eu voltei pra São Paulo e entrei na Chiquititas, no SBT. Fiz essa novela e foi onde eu comecei a ganhar os fãs, né? Na época ali, uma das novelas infantis mais assistidas. Foi. E aí o que acontece? Eu gostava muito de música, porém o que eu mais ouvia, até pela região que eu morava, era o funk. Cresci ouvindo isso, os nossos ídolos ali eram os MCs, porque a gente via 2 caminhos, né? A gente não tinha acesso a muitas coisas, então ou a gente virava um jogador de futebol pra ter tudo aquilo que a gente sempre sonhava, ou a gente virava um MC, né? A gente assistia os videoclipes, mansão, carro. Os correntes. E eu falava, pô, eu sempre gostei muito disso, eu quero ter essas coisas, quero sair daqui. Então eu via como uma possibilidade também de mudar essa realidade. Eu tinha facilidade em escrever música, então eu sempre escrevia os meus funks ali na época, letras. E quando chegou em 2014, eu vi que eu ganhei esses fãs, eu falei, opa, acho que eu posso tentar mostrar agora. Muita gente começou a me acompanhar. E as pessoas até viam assim, acho que ele ganhou dinheiro Você tinha quantos sempre. anos ali, nas Chiquititas? 14 anos, eu sou de 2000. Aí fica fácil, hein? Fica fácil contar. E a galera tinha essa impressão que eu sempre ganhei muita grana, mas nesse mundo de atuação, uma criança não recebe tão bem. É uma ajuda de custo, é uma vitrine, né? Entendi. Pra gente. Então, ó, a gente vai ajudar aqui, você traz ele. A gente tá te divulgando. Quem sabe quando ele crescer, ele vai ter uma carreira de sucesso. Então era isso. O funk, eu já vi que tinha muita gente nova mudando essa realidade, ganhando dinheiro cedo. E eu, desde muito novo, tinha esse desejo por grana. Eu queria esse dinheiro, principalmente para poder comprar as coisas que eu queria.
né? Coisas materiais, principalmente. E mudar a realidade da minha família. Às vezes a gente via minha mãe, muitas vezes ali não tinha muito o que comer, eu queria comprar uma geladeira, eu queria dar uma condição melhor. Então comecei a lançar as músicas e começou a dar certo. Esses fãs que me acompanhavam, começou a crescer essa rede de fãs e as músicas começaram a dar certo. E eu entrei nesse universo do funk, em 2014. E assim que eu entrei, qual que era a estratégia? Eu preciso gravar com os MCs que são mais conhecidos pro mercado poder me enxergar, né? Fazer a collab ali, né? Exato, e esse era o meu foco. E quando eu chegava ali na roda dos MCs, eu não era muito bem aceito por não fazer o que eles faziam. Eu chegava e a gente até costuma brincar, assim, pra você ser MC, você precisa de 3 coisas ali, né? É como se você tivesse um kit, que é uma Juliette, né? Um óculos da Oakley, Ok. um cordão de ouro, e você tem que fumar, né? Você tem que fumar maconha ali. Não que eles impõem isso, mas é cultural. Sim. E eu não fazia essas coisas, muito novo ali. Eu via que eu não tinha acesso com eles. Como eu não fazia essas coisas, eu meio que não tinha muito assunto, Não sabe? entrava Pra na roda, conversar. Igual na escola, você quer andar com o pessoal que é popular, você tem que fazer o que os populares fazem, né? Então, logo cedo eu já comecei a querer fazer o que eles faziam pra poder me enturmar. Então, algo que eu não gostava, comecei a me drogar, usar droga, comprava, só pra chegar e falar, eu também uso, eu sou como vocês. E comecei a ser mais aceito. Consegui gravar as colaborações, e aquilo que era algo que eu me forçava a fazer, com o tempo foi virando rotina e virou dependência, né? Então, desde muito novo eu tive acesso a isso. E nesse universo do funk é visto como... Isso é muito normal, né, entre a galera. Então, não tem um peso. A gente se vê como uma rotina. Vou acordar, vou me drogar, vou fazer minha música. E esse é o meu lifestyle. Comecei a crescer nisso até que em 2018 eu estourei a primeira música, o primeiro hit que a gente fala. E foi quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, né? Que mudou a minha situação. Os shows começaram a valer de 40, 50 mil reais. E a gente fazia muito show. No funk, como é uma coisa mais rápida, muitas vezes não tem banda, aí eu, o DJ, a gente já teve mês de fazer 60 shows no mês. Uau, como? E 2 no sobe dia? meia... Não, a gente já fez 7 em um dia, foi o máximo. E era aquilo, meia hora sobe ali, canta e vai pro próximo. E eu comecei a viver aquela vida do popstar, né? Caramba, agora eu posso comprar tudo que eu sempre quis. E eu entrei num ciclo onde eu ganhava muito dinheiro, então, na minha cabeça, que nunca teve acesso àquilo, nunca ia acabar. Então, ganhei 50 mil do show hoje. Hoje mesmo eu gasto esses 50 mil, porque amanhã tem mais 50 e por aí vai. E eu comecei a fazer isso. E em 2019, no ano seguinte, recebi o convite ali pro teste pra série Sintonia, que é a série que eu participei na Netflix. E eu não tava muito focado em atuação, mas eu cheguei lá, vi que a série ia falar sobre funk, crime e igreja. 3 coisas que eu tinha vivenciado de perto. Falei, pô, vamos me dedicar aqui. Eu já tava ali tendo uma vida como MC e favoreceu pro personagem do MC na série. E aí eu passei no teste. E quando lançou, a gente ganhou como série brasileira mais assistida do mundo. E aí aquele sucesso, o valor do show dobrou. Então, o que era 50 era 100 mil, shows de prefeitura. E ali eu comecei a perceber uma coisa um pouco estranha pra mim. Porque todos os trabalhos que eu tinha participado desde muito novo, eles tinham grande notoriedade, assim. Um exemplo, eu fiz O Menino da Porteira. Aí, um dos filmes nacionais mais assistidos. Chiquititas, novela infantil mais assistida. E eu comecei a perceber isso, sabe? Avenida Brasil, a novela de maior audiência de todos os tempos. Foi, né? Aí quando eu fiz a Sintonia na Netflix, série brasileira mais assistida do mundo. Eu falei, não tá muito normal, sabe? Todo trabalho que eu faço, muitas pessoas começam a me acompanhar. E eu não via muito sentido pra isso, mas eu tava levando aquela vida como um famoso, um popstar. E um dos meus sonhos era mudar pra Alphaville, porque eu via aquelas casas nos videoclipes. Então era a nossa meta de vida, sair da periferia e morar nesse lugar. E eu mudei pra Alphaville depois de um tempo, ali no funk. E foi quando eu comecei a frequentar uma barbearia. E eu chegava nessa barbearia sempre chapado, drogado, contando as besteiras, as coisas que rolavam nos bastidores do funk. Mudei já com a minha esposa ali pra Alphaville. E nessa barbearia tinha um homem, um rapaz, que era o dono da barbearia, ele não era nem barbeiro. Que toda vez que eu trazia algum problema, ele contava, esse rapaz me respondia com a palavra. Ele chegava e falava, cara, na palavra diz isso, isso, isso. E aquilo fazia sentido pra mim. Eu não tava caminhando com Deus, mas tudo que eu ouvia que tava na palavra, eu tinha um temor, né? Ok. E eu sempre comento que quando a gente é uma grande figura, assim, um popstar, um famoso, o nosso ciclo de amizade concorda com tudo que a gente faz. Então, né? eles sempre respondem o que eu quero ouvir. Doideira isso, né? E quando eu tava indo nessa barbearia, aquele rapaz, o Sam, ele me respondia o que eu precisava ouvir, não o que eu queria.
Então, várias vezes era confronto ali. Sim, eu comecei a ir cada vez mais ali e eu ouvi aquilo e fazia sentido. Falei, cara, esse cara tá falando realmente o que eu preciso ouvir, sabe? Fazia sentido. E não entendia que eu tava sendo ministrado ali por aquelas palavras. Até que a gente virou muito amigo e uma vez ele foi usado por Deus para falar comigo, me entregar algo justamente sobre algo que eu tava vivendo, né? Me entregou ali uma palavra falando, olha, isso que tá acontecendo na sua vida é por causa disso, faz sentido para você, né? Tô sentindo te falar. E era exatamente a resposta que eu precisava naquele momento. E essa amizade foi crescendo, eu convidei ele pra minha casa. E quando ele foi lá, eu perguntei, falei, Sam, como que você sabe tanto da palavra assim, né? Curioso mesmo pra entender. E ele revelou que era pastor. Ele falou, então, cara, até ali você não sabia? Não, eu não sabia. Ele falou, eu sou pastor. E aí eu lembro de ficar muito envergonhado, porque eu lembrei como eu chegava naquela barbearia, né? As coisas que eu falava, sempre drogado. Falei, caramba, por que você não me avisou antes, né? E ele falou, olha, diversas vezes eu quis te falar, mas o Espírito Santo me conduziu a te ministrar aos poucos, senão você ia correr daqui. E provavelmente eu ia correr. Eu falava que eu não gostava muito de ouvir isso. Eu não, na verdade, como esfriou, eu nem tinha um contato com Jesus quando eu ia pra igreja, por ser criança, então eu nunca acreditei de fato na igreja, em Jesus. E ele falou aquilo, ao mesmo tempo que eu fiquei envergonhado, eu queria um carinho muito grande, que eu falei, pô, eu chegava aqui drogado, todo tatuado, tinha tudo pra uma pessoa me julgar, né? A imagem que eu tinha. E o cara falou de Jesus pra mim. Então, na minha cabeça começou a formar uma imagem de uma possibilidade de tudo isso ser verdade. Uhum. Esse Deus que eles tanto falam, Jesus, por que ele tá fazendo isso? Qual é o motivo, né? E lembrei de um amigo meu da infância, ele chama Leonardo, cresceu ali na Brasilândia comigo, que ele é filho de pastor. E que a importância da gente caminhar com homens de Deus. Durante a minha vida foi uma das amizades que eu mantive. E ele sempre me falou, cara, você tá ganhando muito dinheiro, tá vivendo um momento muito legal. Por que você não tira um tempo pra Deus? Faz uma célula na sua casa, um culto no lar. E eu falava que não tinha tempo pra isso, dava qualquer desculpa. E depois dessa experiência, eu lembrei dele e liguei pra ele pra gente tentar fazer essa célula que ele tanto pedia. E olha como são as coisas de Deus. Ao mesmo tempo que eu tava sendo ministrado nessa barbearia, o Espírito Santo começou a tratar a minha esposa em casa. Sem ela saber o que era isso. E ela tinha tido algum background, alguma coisa assim? Igual você cara, teve? Ela vem de uma família católica, mas muito mais um lance cultural mesmo do que uma entrega ali. Legal. E eu lembro de começar a chegar em casa e ela falou pra mim, olha, eu não quero mais que você use droga dentro de casa. Nossa filha vai nascer, eu não quero que ela cresça venda essas coisas. Ela tava grávida? Tava grávida. E ela falou, tem alguma coisa em mim que me incomoda, eu não sei dizer o que é, mas eu não quero. E a gente não tinha noção nenhuma. E antes pra ela, era de boa e tal? Fazia parte da minha vida toda ali, desde os 14 anos. E falei, não, tudo bem. Eu cheguei a propor um acordo, né? Falei, vamos fazer o seguinte, na rua eu faço o que eu quiser, até porque eu não conseguia ficar sem aquilo, era totalmente dependente. E em casa, em respeito a você, eu fico sem. Mas quando a gente coloca isso no centro, né, vamos supor, quando a gente tem essa dependência, a gente muda tudo pra poder satisfazer nosso desejo. Então eu comecei a ficar mais na rua, já que na rua eu podia fazer isso. E eu lembro muitas vezes ela ligando, você já tá voltando, e eu falava que tava em estúdio, eu tava na porta do condomínio, fumando, tipo, no carro, antes de chegar em casa. E isso foi estreitando, passou um tempo, ela falou, olha, eu não quero mais que você faça isso nem na rua. Não sei explicar o porquê, mas eu tô incomodada, não quero isso, esse cheiro tá me dando nojo. E tudo bem, e com o tempo a gente foi parando com essas coisas, até que eu liguei pra aquele meu amigo Léo, falei, cara, vamos fazer essa célula em casa, eu não entendia nem muito como funcionava isso, mas vamos fazer, sabe? Parecia que tinha algo me encaminhando pra isso que eu tô vivendo hoje. E a gente marcou de fazer a célula, eu liguei pro Sam, combinamos tudo certinho, até porque eu falei, quero que seja esse pastor, porque é o que eu conheci, ele usa boné, tá tudo certo. Sabe? Aquela visão, eu falei, não quero... Boné. Falei, tá tudo certo, ele me entende. E aí, se ele tiver uma barba, então, melhor ainda. Melhor ainda. E no dia da célula, ele não conseguiu comparecer, ele precisou ajudar um casal que tava passando por um problema. E aí, eu tava na rua, liguei pra Stephanie, minha esposa, falei, olha, pode cancelar a célula, o pastor não vai conseguir. Avisa o Léo, né, que é o nosso amigo. E ela ligou pro Léo pra avisar. E o Léo falou pra minha esposa, olha, eu conheço uma pessoa que eu posso levar pra dirigir a célula, uma mulher ali de Deus. E a minha esposa não cancelou a célula, sem me avisar. Conduzida ali pelo Espírito Santo também, acredito que sem saber o que estava acontecendo, a gente fez a célula. Então, quando eu cheguei em casa, tinha 7 pessoas na minha casa. E eu abri a porta, assim, já entendi que ia rolar a célula, né? E eu olhei pra Stephanie muito brava, assim, já com aquele olhar, tentando já falar o que eu queria falar pelo olho, né? Tipo, como que você colocou esse pessoal na minha casa?
E aí, eu falo que toda mulher tem um poder que eu não entendo como isso, mas ela consegue, qualquer situação ela inverte e o cara sai como errado, né? E a minha mulher é muito boa nisso. E eu lembro que eu entrei olhando pra ela com aquela cara e ela perguntou: você não vai falar pra eles que você não quer fazer a célula? Jogou pra mim, sabe? E eu falei: claro que eu quero fazer a célula. Fiquei com vergonha. Então eu concordei com ela que ela conseguiu fazer. Olha aí. E aí, a gente iniciou ali essa célula. Eu lembro que eu peguei a JBL, o som, né? E eu era bem ignorante, assim. Eu virei pra a mulher que ia levar a palavra e falei: olha, já que a casa é minha, eu que vou escolher o louvor. Falei assim pra ela. Ela: tudo bem, seu Jota. A gente fez aquela roda ali e eu coloquei um louvor do Davi Sasser, que eu lembrava quando eu era criança. Que é aquela música: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E começou a tocar essa música, todo mundo fechou os olhos ali. A gente tava em 7 pessoas. E eu comecei a sentir algo diferente naquele dia. Eu não sabia que isso era a presença de Deus, né? Mas foi algo que eu nunca senti daquela maneira, nem nesses outros dias agora. Mas eu comecei a sentir como se eu pudesse ilustrar isso, era como se fosse uma barrinha preenchendo, assim, sabe? Como se fosse uma coisa me enchendo desde os meus pés. E eu comecei a sentir essa sensação, uma paz que eu nunca tinha sentido. E por um momento eu comecei a desconectar-se do que estava acontecendo ali. E o louvor foi crescendo, eu sentindo aquilo, eu tava gostando. E quando chegou no refrão da música, mais ou menos, eu tive a maior experiência da minha vida até hoje com Deus, que eu pude ter o prazer de ouvir a voz, não na minha cabeça, uma voz no meu ouvido dizendo: finalmente você deixou eu entrar. E isso aconteceu, eu abri o olho assustado, eu não estava entendendo o que era aquilo. Eu sentia uma paz naquilo que eu tinha ouvido, mas eu não entendia o que estava acontecendo. E todo mundo continuava ali de olho fechado, e só essa mulher que tinha ido levar a palavra pra gente, ela me olhava como se estivesse entendendo o que estava acontecendo. E eu lembro que eu fechei o olho de novo e na minha cabeça falei: olha, eu não vou contar pra ninguém o que aconteceu, deve ser coisa da minha cabeça. Mas é aquilo, quando acontece algo que você tem certeza que é Deus, você não quer acreditar, sabe? Não é possível. E antes de começar a palavra, ela veio até mim, pegou na minha mão e falou: olha, eu fui em várias células, culto nos lares, durante esse mês, e toda vez que nós oramos, Jesus manda os anjos naquele lugar. Eu falei: amém. E ela pegou na minha mão, olhou pra mim e falou: olha, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir falar pessoalmente no seu ouvido. E aquilo foi uma confirmação na minha vida, assim. Uau. E ao mesmo tempo uma grande confusão na minha cabeça. Porque eu tava no auge ali de tudo, da minha carreira. E o que eu precisava entender? O que eu queria entender? O que Deus tá querendo comigo? Eu não entendia isso. Eu fui conversar com o Sam e ele me explicou: cara, todo mundo tem um propósito. E se Deus tá falando com você, chegou o momento, né, de você cumprir isso. E eu me perguntava o que eu iria fazer. Qual era o sentido de tudo isso? Eu no funk, por que Deus tá me chamando? E eu não entendia isso até que começou esse meu processo de discipulado. Eu comecei com essa busca, essa fome de entender. Peraí, se Deus realmente tá me chamando pra algo, o que é pra eu fazer? Qual o sentido, né? E aí começou esse processo de discipulado. A faixa, se eu não me engano, ela tem uns 4 meses que aconteceu. Mas tudo isso que eu contei aqui tem um pouco mais de 2 anos, é isso, Abraão? Uns 2 anos e meio que aconteceu. E foi o nosso processo de discipulado, meio da minha esposa. De tempo de mesa com o pastor, e ele explicando: isso que vocês fazem não agrada a Deus, é errado. Então nós nos casamos, começamos a abrir mão daquelas coisas, drogas. Eu comecei a entender realmente. E, claro, eu não sei se Deus tem pressa pra isso, mas era como se eu tivesse vontade de seguir essas coisas, sabe? Sim, eu ia sim. ouvindo e aquilo era muito claro pra mim. Nossa, realmente, isso que eu tô fazendo não tem sentido algum. E eu comecei a abrir mão de todas essas coisas. A gente passou durante esse tempo sendo discipulado, até que chegou num momento onde Deus foi muito claro com a gente aprendeu a jejuar, a gente tava criando essa intimidade com Deus. E nesse processo, você ainda fez o seu show. Cumprindo tudo normal, e no melhor momento da carreira. E durante o show eu comecei a sentir alguns incômodos. Era como se eu não fizesse mais parte do ambiente. Então tudo aquilo que eu adorava, aquele momento de show, as pessoas me olhando, me aplaudindo, cantando junto, tá? Era como se, não era uma visão aberta, mas era como se eu pudesse sentir aquelas pessoas, sabe? Tipo, pessoa menor de idade se drogando. Tipo, eu começava a entender: isso não tá certo. O que eu tô usando o que eu sei fazer pra isso? Não tem sentido. E eu começava a diminuir o tempo do show, sabe? Tipo assim, o show que era 1 hora, ia virando 40, então eu não me sentia bem. Crise de ansiedade, eu não tava entendendo toda essa mudança na minha vida. Até que chegou um momento onde Deus começou a ser muito claro nas nossas orações que era pra eu abrir mão desse trabalho. E foi onde eu tentei ignorar. Porque começou a mexer no meu bolso, né?
Falei, não tem sentido. Eu batalhei tanto, eu sei de onde eu saí. Onde eu cheguei agora, o que eu tô ganhando hoje muito difícil. E eu vou ofertar ainda, né? Vou ajudar a obra missionária. Eu vou fazer minha parte, eu oferto, eu tô ajudando as pessoas. E eu tentando fugir, aquilo me incomodava demais. Deus fazia de tudo pra me mostrar, sabe? E incomodava sua esposa também? Incomodava o tempo todo. Tanto que chegou um momento onde eu vi que eu não tinha pra onde ir. Era tipo assim, eu já não queria mais. Não é que eu não tava mais querendo ouvir Deus. Eu mesmo não me sentia bem naquele lugar. Ele foi mudando as suas vontades, Sim, né? o Espírito me constrangia 100%, assim. E aí eu falei, vou conversar com a minha esposa e eu não faço ideia da reação dela. Falei, amor, a gente precisa conversar. Eu tô sentindo que eu tenho que largar tudo isso. E ela, na hora, testificou, falando, olha, eu sabia que esse dia ia chegar. Eu também não me sentia bem, eu tava incomodado. Porém, a gente teria que falar com os empresários, né? A gente tava no nosso melhor momento. E qual foi a grande coisa? Eu era de uma produtora muito grande de funk. E aí, quando chegou nesse meu melhor momento de carreira, uma nova produtora foi criada. E eles queriam um artista do momento para poder alavancar essa produtora no mercado. E eles me compraram. E eles pagaram, na época, 3 milhões de reais para essa outra produtora. E eles só me transferiram. Se fosse um passe. Isso, esse dinheiro foi pro empresário, eu só continuei fazendo o que eu fazia em outra produtora. E a produtora começou em 6 meses a me convertir. Então eu tive que falar com eles. E aí chegou um dia, todo mundo jejuando junto, né, pastor? E a gente chegou, nesse dia eu fui lá conversar com o empresário. Entrei na sala com ele, não sabia o que ia acontecer. E falei, cara, eu não sei se você vai me entender, mas Deus tá mandando eu abrir mão de tudo isso. Tá mandando eu parar. E eu não conseguia nem explicar pra ele pra onde eu iria, sabe? Sim. Eu só entendi que naquele momento o que eu precisava fazer era isso. E ele não entendeu muito, ele começou a rir. E ele falou assim, olha, você sabe que se você fizer isso, você nunca mais vai ganhar o que você ganha hoje. E era exatamente o que me pegava. E naquele momento eu lembro que eu respirei, pensei, era muito o que a gente tava falando sobre o livro Olhe pra Jesus. Foi como se fosse isso naquele momento, como se eu tivesse olhado e eu falei, não é sobre isso. E não que eu falei isso com clareza, falei isso com dúvida entre a minha carne e o meu espírito, né? Não é sobre isso, mas ao mesmo tempo, realmente, se eu fizer isso, eu nunca mais vou ganhar isso. Mas eu falei, não é sobre isso. E tá tudo bem se eu não me entender, mas eu tô decidido. Eu não vou mais divulgar as casas de aposta, os contratos que a gente tinha, que a gente recebia muito bem por isso. A gente tinha acabado de fechar já tava um tempo no contrato, era 200 mil reais por mês pra gente postar. E era contrato de 2 anos pra frente. E eu falei, eu não vou mais postar, eu não quero fazer os shows. Eu já cumpri tudo que tinha pra cumprir da agenda até aqui, sem eu querer. E ele falou, tudo bem, se é o que você quer. Porém, eu não sou seu empresário. E na hora, eu não entendi. Então você não sabia que você tava nessa outra? Não, eu já estava nessa outra. O empresário dessa outra produtora, ele virou pra mim e falou, olha, mas eu não sou o dono, eu não sou o empresário disso tudo aqui. Tá. Eu falei, como assim? Ele falou, olha só, eu só represento isso, mas... E aí foi quando eu comecei a entender que o crime organizado fazia parte, eles tinham investido naquilo, então quem me comprou não tinha sido aquele empresário. E eu comecei a pensar, onde que eu tô entrando? Tipo assim, o que eu tô fazendo, sabe? E ao mesmo tempo, Deus fazia questão de me deixar muito claro que fazia parte do plano. Que era o que... O pessoal pergunta, como você fez tudo isso? Não tinha medo? Era o que me acalmava. Falei, tudo bem, Deus, então eu vou dar mais um passo. É por aqui? Tudo bem. E confiando, aprendendo a obedecer. E aí foi quando a gente teve que conversar com esses caras que são envolvidos nisso, né? E eles falaram, a gente quer o nosso dinheiro. Você quer sair, tudo bem, mas a gente quer o nosso dinheiro. Quando a gente pagou, foi de uma vez. E aí, lembra que eu te falei que todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava, eu nunca guardei dinheiro. Eu não tinha ideia nenhuma, eu tinha um custo de vida altíssimo. E como eu ia pagar isso? Enfim, tava feito. Eu já tinha declarado que eu não ia mais fazer isso. E comecei a viver totalmente da dependência de Deus. A entender o que era isso, a obedecer. E a minha família começou a passar um período debaixo de ameaça mesmo. Toda a minha família, eles tentaram me desestabilizar de todo jeito. E eu só tinha Deus, cara, pra me sustentar. Todos aqueles amigos que concordavam com tudo que eu fazia não estavam mais ali. Eu não podia mais proporcionar aquela vida pra eles que eu proporcionava antes. E eu comecei a viver totalmente dependente de Deus. Eu me via numa rua sem saída e falava, Deus, é só você. O próximo passo é você. Eu cheguei até aqui, o que eu faço? E ele foi me sustentando, me mostrando. E eu comecei a ficar muito ansioso. Eu entendi todo o chamado que Deus tinha pra mim. Deus, como eu falei, sempre foi muito claro. Ele queria que eu usasse o que eu sei fazer pro reino, pra falar do amor dele, pra glória dele. E eu entendi esse lugar. Eu só não sabia como eu ia chegar até esse lugar.
E eu comecei a ficar muito ansioso e eu comecei a tentar resolver as coisas sozinho. Quando a gente vai ministrar nas igrejas, eu comparo muito ali com a passagem de Abraão. Quando ele recebe a promessa do filho, mas ele tenta resolver sozinho, gerando Ismael. E foi exatamente o que eu tentei fazer. São obras na carne, né? Falei, cara, eu preciso resolver isso logo. Tudo bem que a promessa é dele, mas E precisa quando ser você agora. diz resolver, é de pagar essa multa. Pagar isso pra poder Se ver me livre. livrar, e principalmente essas ameaças. Eu não sabia até que ponto ia ser só uma ameaça, né? A gente sabe tudo que esse sistema pode fazer, enfim. E aí a gente fazendo a nossa célula ali, que continua todas as terças-feiras depois daquele dia, um homem chegou, compartilhando os testemunhos, ele falou que ele pagaria essa multa. Ele chegou e falou, cara, eu vou pagar essa multa pra te ajudar. E na hora eu abracei aquilo sem nem falar com Deus. Sabe, na ansiedade, no desespero, eu acabei caindo nisso. Falei, cara, tudo bem, eu aceito, eu preciso disso. Eu só queria livrar minha família do que tava acontecendo. E eu falei, você vai ter que conversar com alguns caras. A gente marcou uma reunião, né? Em São Paulo a gente costuma falar que é a ideia, né? A gente marcou a ideia ali pra conversar, que é esse tribunal, enfim. E a gente entrou nesse acordo. O cara falou, olha, não, eu vou pagar de 100 a 150 mil por mês. Pra gente matar isso logo. E foi o mês mais tranquilo, assim, pra mim. Porque a gente tinha um trato, falei, tá tudo certo. Passou 30 dias, chegou no dia que esse rapaz teria que pagar a primeira parcela, 150 mil, eles me ligaram. E quando eu fui falar com o cara, eu abri o WhatsApp, a foto dele já não aparecia mais. E eu falei, não é possível, o que tá acontecendo? Eu tentei falar, o pessoal falou, cara, ele não tá mais em São Paulo, esse cara é 171, enfim. E aí o que acontece? Eu dificultei a minha promessa. Eu não sei se a provisão de Deus já estava próxima, qual era o acordo que ia ser feito, mas até hoje o acordo que nós temos é pagar de 100 a 150 mil por mês por causa da minha ansiedade. Sim. E eu decidi tentar resolver aquilo sozinho. Então eu acabei dificultando isso, e a gente tá vivendo exatamente isso. Eles não me deixavam trabalhar, eles não me liberavam do contrato. Então eu ficava nisso, como eu vou pagar se eu não posso trabalhar? E não vitimizando, mas Deus tem provido todos os meses. A gente não sabe explicar como, Sim. mas um irmão oferta na nossa vida. Deus dá estratégias pra gente poder tá fazendo esse dinheiro de forma lícita, não com as coisas que a gente fazia. E Deus tá provendo. E depois de um bom tempo agora, tem meses isso, a gente conseguiu o distrato. Eles deram o distrato e permitiram continuar pagando a multa. E aí já foi um alívio pra gente. E é como se a gente tivesse uma nova fase, assim. Agora Deus tá mandando, eu te preparei, agora eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Então nós estamos preparando as músicas, as faixas ali. E por isso que eu me identifiquei muito com o livro, cara, quando chegou. Porque esse é o nosso intuito através das letras, né? Sim. Seja falando com um jovem, com alguém que já é mais tempo de igreja, as letras apontam pra ele. Porque é muito doido, né? De que todo o sistema desse mundo, e aí nesse mundo que você tá citando desde o início, do ator, do cantor, tudo que tá envolvendo a arte, de certa maneira, olhe para mim. Né? Olhe para mim. Sim. Então, tipo, olha como eu sou um bom ator. Então vamos fazer algo para alavancar a sua carreira. Né? Vamos fazer uma música que vai bombar quem você é e mais gente vai te ouvir. Quando você vem pro reino de Deus e é chamado para trabalhar com o Senhor, olhe para Ele, né? Exatamente. Então não é olhe para mim. Então é aquele trabalho de João Batista, né? Que quando Jesus passa, ele aponta e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, siga-o. Exatamente. Então olha que doideira na vida de João Batista. Sucesso para João Batista era perder seguidor. Exatamente. Eram os seus caras que seguiam ele, que achavam ele o máximo, de certa maneira. Falaram assim, beleza, mas tudo isso era só para apontar vocês para ele, agora vai. Entendeu? Então, é esse nosso grande desafio, né? O tempo inteiro. Então, você fazer um podcast aqui que a pessoa não saia falando uau, como o Douglas é incrível, uau, como o JV é incrível. E saia daqui falando uau, como Jesus é incrível, né? Exatamente. Foi o que eu comecei a perceber. Falei, então, peraí, deixa eu tentar entender Deus. Tudo isso, todos esses trabalhos que eu passei e todas as pessoas que começaram a me acompanhar, era pra no dia de hoje eu apontar pra você, tipo, esse é o sentido? Estão tudo lá, né? Porque eu confesso que mesmo eu vivendo, eu não entendia o motivo. Como que eu posso explicar isso? Eu acho que eu não me achava digno, não que eu não gostava, eu adorava toda essa fama, essa galera me ovacionando, falando que eu era grande. Mas eu não via sentido. Eu vivia aquilo, falei, tudo bem, mas eu não sou digno de tudo isso.
mas eu não entendia pra onde eu teria que apontar. Esse era o ponto. Então faltava essa direção, né, que vinha dele. E aí foi quando eu comecei a entender. Então hoje tudo que eu sei fazer é pro reino. Então hoje, se eu passei por isso, se eu conheço essa linguagem, é porque eu sou uma peça que eu posso falar dele para aquelas pessoas, né? Você sabe, muita gente tem acesso ao coração dessa eu tenho galera, acesso. Cada um tem acesso a um lugar, né? Tem muita gente que não vai ouvir um pastor pelo mesmo preconceito que eu tinha antes. Sim. Né? Talvez se o Sam tivesse falado pra mim que era pastor do início, eu não teria escutado. Então, e o Sam tá aqui, né? E o Sam tá aqui. Cara, que honra. Muito legal. Então hoje é muito doido ver todo o plano de Deus. A gente vê a galera do meio, MCs que me ligam. Fala, cara, tá acontecendo isso comigo, eu não sei o que é. Você pode vir aqui falar um pouco de Deus pra gente? Tipo assim, aí junta sabe, uma galera, é né? como sem saber o que pedir, sabe? Fala um pouco disso aí que você tá vivendo pra gente. Sim, não sabe nem dar nome, né? E a gente vê que a gente chega nesses lugares e não chega mais sozinho. É como se chega, tá rolando aquela festa, o pessoal tá se drogando, e eu chego, o pessoal, cara, o Jota chegou, tipo, esconde aí, tá, vamos parar. Mas eu sei que isso não tem a ver comigo. Sim. E eles escutam, cara. Eles tão sedentos, parece que o coração tá sedento. E eu sei que eles vivem tudo aquilo e sentem esse mesmo vazio que eu. Sim. Que eu sentia, né? Então é isso. Deus tem posicionado a gente. Como é que foi naquele dia do show, né? Então da faixa. Aquele dia da faixa, que foi achei muito legal a forma que você fez, porque tem muita gente que toma essa decisão, tem muitos artistas tal, já se converteram, né? E geralmente tomam essa decisão, como você está tomando, mas não tomam de forma tão pública quanto você fez. Então fica um pouquinho mais fácil você voltar atrás. Né? Tipo assim, tô ali, mas... tipo assim, eu só parei de fazer show, né? Sim. Então, eu tomei a decisão aqui. Mas a forma que você fez era tipo assim, quase que tipo, queimando as carroças, né? Lembra Eliseu? Eliseu vai seguir Elias, ele queima as carroças e os bois. É como se tivesse assim, tá, se amanhã eu quiser voltar, não tem mais carroça lá, entendeu? É isso. Então, tipo, achei muito louco a forma que você fez, assim, né? É que se amanhã eu quiser voltar, eu sou um mentiroso. Exato, né? Eu falei eu não tenho pro Brasil inteiro. Mas como que chegou? A pergunta foi como que foi esse dia, né? O que acontece? Eu já tinha parado com shows, já tava decidido. E já tinha conversado com eles? Já, não tava fazendo mais, tava decidido. E me ligaram, a Netflix me ligou e falou, olha, vocês têm um evento, a gente quer fazer um evento presenteando os fãs, era a última temporada da série. E a gente vai fazer um baile funk e você vai estar lá como seu personagem, fazendo o show. E eu falei, olha, eu não... Desculpa, entendo, todo projeto envolve custos, vocês já elaboraram, mas eu não vou participar, não faço mais isso. E eles me falaram, olha, por contrato, você precisa fazer. Eita, os contratos são terríveis. E aí eu falei, caramba, eu já tô com tudo isso de dívida, mais um contrato. Só que eu falei, olha, depois a gente conversa sobre. E eu fui orar. Fui orar e tal, eu e minha esposa, a gente tinha acabado de iniciar, a gente falou, vamos fazer aquele jejum de 21 dias, né? Tipo, jejum de Daniel e tal. E a gente tinha acabado de fazer isso, em oração eu senti uma paz nesse evento. O que não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Falei, não, como assim? O que é pra fazer lá? E fui entendendo que realmente tinha algum propósito desse evento. Falei, tudo bem. Liguei pra mulher e falei, olha, a gente vai ir e tal, tudo bem. A gente vai fazer esse evento, falei com a minha esposa. E comecei, e olha que engraçado, faltava 21 dias pro evento. Então foi justamente uma preparação para aquele dia. Entendi. E a gente orando, e eu perguntava a Deus o que é pra eu fazer nesse lugar. E, tanto que eu falei pra mulher, qual que é o mínimo por contrato que eu tenho que fazer? Ela falou 15 minutos. Eu falei, então é 15 minutos, eu não vou ficar um segundo a mais naquele palco. 15 minutos, eu canto as músicas do personagem, eu saio. E aí eu comecei a entender que ali era pra eu apontar pra ele. E eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu não entendia. E eu, como venho disso, eu gosto muito de roteiros, né? Eu ficava tentando criar. Então, tudo bem, eu vou falar de Deus ali, eu vou criar um melhor momento. E não vinha nada, sabe? E aí já comecei a entender, o plano não era meu. Falei, vou esperar, vamos ver. E foi se aproximando do dia, eu comecei a meditar nisso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu falei, acho que tem a ver com isso, eu preciso anunciar. E onde estava o meu coração? A ideia de tudo isso era fazer uma coisa pra mim e Deus, sabe? Claro, eu imaginei que teria uma repercussão, mas eu falei, ali é onde eu estou firmando. Falei, eu não faço mais parte disso, né? Não de uma forma egoísta, né? Eu não tava pensando em alcançar outras vidas, né? Graças a Deus, pela graça dele, muitas pessoas têm sido alcançadas, mas era uma coisa muito minha com ele. Falei, eu preciso provar pra ele, realmente, que eu não quero mais essas coisas, né? É um ato de fé ali mesmo, uma confirmação. Então aquilo, pra mim, era... A partir daqui, eu tô queimando as carroças, como você falou. Eu precisava disso pra mim.
E aí eu fui planejando e eu falei, cara, já sei, eu vou colocar isso no telão. Né, a ideia que eu tive, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O telão eu vi que era gigante. E vai ser no meio do baile funk, pensa o que pensar, só não vou avisar ninguém. E aí, eu comecei a, em oração, ser direcionado para ter aquilo em mãos. Eu não entendia isso, eu preciso ter isso em mãos. E aí eu conversei isso com o pastor, eu falei, cara, eu não tô entendendo, me ajuda. E ele falou, cara, faz uma faixa. Pra você ter isso nas suas mãos, faz uma faixa. Eu falei, cara, mas o telão é mais legal, né? O telão é maior, mais pessoas vão ver, vai estar transmitindo. E ele, então faz uma faixa, você tá sentindo no seu coração que tem que estar na sua mão, eu não vejo outro sentido, né? E eu, tudo bem, a gente mandou fazer essa faixa. E um dia antes do evento, a moça me ligou e falou, olha, a sua equipe tá muito grande, a gente vamos precisar tirar o VJ, que é o cara que opera o telão. Uau! E aí na hora eu falei, Seu entendi. plano ia quebrar O todo, meu plano né? com certeza é por água abaixo. E eu, como falei, entendi. Porque você não avisou. Não avisei. E não poderia ter avisado. Não iam deixar, né? Não iam deixar. Por manifestar uma... Eles podem entender como uma religião ali. E por não ter muitos cristãos também no meio. Então eu senti de não contar pra ninguém. E no dia a gente foi. E aí eu levei o Sam, coloquei uma roupa nele da equipe, o pastor. Falei, qualquer coisa fala equipe que você... do funkeiro. Falei, qualquer coisa você cuida dos efeitos aí, você aperta a fumaça. E não, tudo bem. E tava ali pra interceder, né? Sim. E aí eu falei pra minha esposa, você me entrega essa faixa no final. Ela sabia tudo que tá acontecendo ali. E eu avisei pra eles, olha, eu vou cantar 14 minutos. E eu preciso desse último minuto pra eu me despedir. E eles, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu só vou me despedir desse público. Eu vou encerrar ali, eu não faço mais parte do funk. E eles ficaram um pouco desconfiados, mas tudo bem. Ah, é? E aí, depois da última música, minha esposa me levou aquela faixa. E como eu falei, eu passei muito tempo ali antes de chegar o dia tentando montar o que eu falaria. E aí, numa ministração do pastor do Sam, eu vi ele falando que quando a gente tá diante das autoridades, pra gente não se preocupar com o que a gente vai dizer, que vai ser conduzido pelo Espírito. O Senhor vai nos dar. E aí, na hora foi isso, cara. A minha esposa me entregou a faixa. E quando eu tava caminhando ali pra frente pra levantar, eu senti como se o Espírito falasse, fale sobre respeito. Porque eu tinha um receio, eu falei, eu vou fazer isso, mas eu não sei o que vai acontecer, se vão me vaiar. Tanto que naquele dia tinha outros artistas que iam se apresentar, a maioria deles que tem outra fé declarada. Então tinha um público ali que não compartilhava da mesma fé. E tá tudo certo, na hora que eu tava indo, eu ouvi isso, falar sobre respeito, e foi a primeira coisa que eu falo ali. Falar, olha, o que eu gosto no nosso movimento é que todo mundo respeita todo mundo. Então, eu quero fazer um anúncio pra vocês. E contei que vivi aquilo por muito tempo, tava ali no meu auge, no meu melhor momento, e tinha um vazio em mim que nada preenchia, e que hoje eu não tinha mais aquele vazio naquele dia. Então eu quero anunciar pra vocês, e eu levantei a faixa. Porque se eu falasse, provavelmente cortaria a transmissão também. Verdade. Então eu só levantei a faixa, tanto que a transmissão foi cortada, né? A faixa levanta e a transmissão cai no YouTube. Porém, a nossa equipe, os meninos que acompanham a gente de vídeo, registraram aquilo, e a gente postou. Falei, vou postar aqui no mesmo dia. E foi essa repercussão. Muita gente começou a comentar e, de certa forma, consegui apontar pra Cristo ali naquele meio. E a gente foi aplaudido, né? A gente tava esperando, várias pessoas começaram a aplaudir. E aquela faixa, cara, foi coisa de segundos. Levantou e tal, e baixou. Pra mim, parece que eu tava, tipo, horas, sabe? Horas. E como se eu visse aquelas pessoas, comecei a ver pessoas chorando. Pessoas começaram a orar, jovens que provavelmente estavam desviados ali. E foi... Eu não consigo nem explicar a sensação. Mas a sensação de missão cumprida ali, era pra ter acontecido isso. E depois daquilo foi declarado. A gente queimou as carroças e não tem volta. Não tem mais volta, a gente vai né? servir, pronto. E a galera, assim, da produção e tal, não veio pra cima, tipo, depois falando? Eles não vieram. Acredito muito também em respeito... A decisão que você tinha tomado, né? A decisão e também o tempo que a gente tem na empresa. A série ele já tinha muitos anos. Eu pude ver coisas deles perguntando pra produção, como vocês não viram isso, né? Não tava no cronograma. Mas comigo não. Pelo contrário, muita gente veio, muita gente que acredita em outras coisas, chegou e falou, cara, muito bonito o que você fez. Eu consegui ver a verdade nisso. Uau. E pra mim foi o que importa. Se sementes foram jogadas... Então, isso que eu ia perguntar. Você recebeu uns testemunhos depois, aí do online, né? Imagina. Muita coisa. Como que é, assim? O que a galera mais mandava? Desde assim? artistas, quanto o público, né? O público falando, cara, eu nunca imaginei que Deus falaria comigo naquele lugar ali. Contando que tem parentes orando, muita gente orando. E no lugar que ele foi pra ver um show, Deus falou com ele. E ele pôde presenciar uma renúncia. E isso acaba constrangendo, né? Então muitas pessoas falam que voltaram pra igreja naquele dia.
que viram aquilo. E aí muitas pessoas falam que se sentiram envergonhadas com o vídeo quando viram na internet e renunciaram coisas, por exemplo, eu não consigo parar de fumar, sabe? Sim. Um exemplo. E quando viu aquilo, acabou vendo esse problema como menor, né? Cada pessoa tem o seu problema. Sim, claro. E acabou largando essas coisas. Então, muitos testemunhos. E artistas chamando, falando assim, cara, eu não sei quando, mas um dia eu vou fazer isso. É como se tivesse quebrado uma barreira, sabe? Porque eu acho que os artistas, assim, principalmente do funk, onde eu vivi, a gente não consegue se enxergar sem isso. Tá. A gente vem do lugar... É um movimento Vira uma periférico. identidade, né? É um movimento periférico. A gente alcança um lugar onde é quase impossível ali na porcentagem, sabe? De muita grana, então... Até que ponto vale a pena, né? A pessoa precisa entender, realmente. Ela precisa se entregar e falar... Realmente isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é tudo passageiro. Tem algo muito Tem maior. algo muito maior. Não precisa ser pra mim, precisa ser pra ele. E eu me coloco nesse lugar hoje de falar. De não me colocar aqui criticando apenas o movimento e o que rola lá, mas não, de acolher aquelas pessoas. Eu sei que eles só precisam ouvir. Sim. E é isso. Quando você falando assim, cara, o que me veio muito no coração o tempo inteiro, e provavelmente você já fez essa correlação ali daquela cena de Jesus com o jovem rico, né? E o jovem rico chega para Jesus e fala, mestre, o que eu preciso, né, para herdar a vida eterna? E aí ele fala, obedece os mandamentos. Aí ele fala, não, tenho feito tudo, tal, né? E aí Jesus olha para ele e fala, uma coisa... E eu acho muito lindo esse texto, porque assim, ó, uma coisa ainda te falta. Então olha que doido, né? Uma coisa ainda te falta. Ele tá falando assim, cara, falta um negócio para você. Ou seja, isso tá falando, sabe, tem um buraco aí. Tem um buraco. Só que aí, na sequência, você pensa o quê? Que Jesus vai falar, se tem uma coisa te faltando, sabe o que você precisa? Adicionar, né? E ele fala, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Então, é muito louco que essa falta começa com excesso, né? Exatamente. É tipo, você adicionou um monte de coisa na sua vida, cara, que não é você. Não é quem eu te criei pra ser. E pra tentar preencher esse vazio. Então, antes de tentar colocar Jesus nesse vazio, você vai ter que tirar esse mundaréu de coisa que você ficou tentando pôr nesse vazio. Você mascarou, né? Você mascarou seu coração com uma coisa. Mas é exatamente isso. Tanto que a ostentação, que é o que se vê muito no funk, é isso. O cara não se contenta com um carro. Ele precisa ter 10 carros na garagem. Ele não se contenta com uma casa. Ele tem que ter a maior casa. E é isso. Porque o que o pecado faz em nós, um ponto do pecado que eu acho muito profundo, assim, é competição. Tanto que ninguém quer ser bonito. Eu quero ser mais bonito que. Ninguém quer ser rico, simplesmente. É mais rico que. Por que Exatamente. 10 carros? Porque o fulano tem 7, entendeu? Exatamente. Então, por isso que as correntes são cada vez mais grossas, porque tem que ser mais grossa que o do outro. Sim. Entendeu? Então, tem que ser mais ouro, mais mulheres e mais... Então, é muito doido, porque o cara pode estar no auge, mas ele olha pro outro e fala, pô, ele tem mais views que eu. Exatamente. Então, é isso que o pecado faz em nós, e é um abismo chamando o outro, né? Sim. Porque é infinito, né? E nesse meio é muito. Hoje existem fazendas onde pessoas colocam milhões de celulares rodando a sua música no Spotify. Você paga pra isso só pra você alcançar uma posição. Às vezes o país nem canta a sua música, mas você tá ali pra você falar, eu tô na primeira fileira, número 1, né? Eu tô na cadeira Eu vi número 1. essa parada de livro, né? Eu vi uns caras que pagavam empresas pra comprar um monte de livro, pra ele ficar em primeiro Pra lá virar na best-seller. Pra virar best-seller. E aí ele devolvia o dinheiro dos caras. Mano, assim... Sim, e é o por que um você selo, falou, por tudo um é falso, selo. né? Tudo é mentira, né? Tudo, cara. Mas é isso que o pecado vai fazendo em nós. Então ele fala, né? Falta um negócio em você. Só que pra ser preenchido, você vai ter que renunciar, né? Você vai ter que abrir mão. E eu acho que na pregação do evangelho do Brasil, a gente precisa voltar para as palavras simples e diretas de Jesus, que, por exemplo, cara, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que tomar a sua cruz, você vai ter que me seguir. Você sabe por quê, Jota? Ele fala assim, ó, o caminho é estreito. Porque o caminho, ele é muito... É estreito, não é no sentido assim de tipo... É difícil de andar nele, não é nesse sentido. É no sentido de tipo assim, não tem 10 opções. É só por onde ele tá pisando. Ele pisou aqui, você pisa aqui. Ele pisou aqui, você pisa aqui. Então esse caminho é estreito. O caminho, o outro caminho é largo. Por quê? Porque você vai escolhendo o que você quiser.
tudo tá certo no outro Sim. caminho. Aqui só tem uma coisa certa, Cristo. Sim. Então o que passa de Cristo tá errado. E aí, cara, é uma vida de renúncia. Sim. E você tá falando de uma gravadora e das coisas. Mas tem gente, cara, que tá aqui que é um namoro, mano. Tem gente que tá aqui que é um emprego ilícito. Sim. Tem gente que tá aqui que é umas amizades. Tem gente que tá aqui Sim. que às vezes são as suas músicas e são a Sim. pornografia. Entendeu? Atalhos, né? É tudo que você tá usando, tentando preencher, ele tá falando, te falta algo. Abre Sim. mão, para de preencher com essas coisas que eu vou entrar. E o que eu tenho visto como um grande problema até. Tem pessoas que acabam se incomodando com a vida que as pessoas levam. Vamos supor, artistas. Falando da galera do funk, que foi o que eu vivi. E se coloca no lugar de ajudar. Mas às vezes essa pessoa não tá pronta. Quando ela chega lá, acontece o contrário. Não, cara, vou orar por esse MC. Quando ela entra naquela casa, Ela é vislumbrada por ela, aquilo. não, peraí. Se eu começar a pregar na vida dele pra ele renunciar a essas coisas, o amor dele é o dinheiro, eu também não vou ter esse acesso mais. Olha isso. Então a pessoa começa a se perder. Então a gente vê muitas células acontecendo Uau. em casas de artistas, onde não é pregado renúncia. Não porque... E Não, o medo de não voltar não, lá semana que vem? justamente vai falar o que ele quer ouvir. Muitas vezes vão se colocar como profetas e falar, olha, tudo isso aqui que você vive hoje é Deus que te deu. Sim. Tudo isso que você tá vivendo hoje é onde ele queria que você estivesse. Isso é terrível, cara. E aí acontece o caminho inverso. Então, eles estão confusos. Engraçado, né? Porque eu já vi muito isso acontecendo, por exemplo, com jogador de futebol, né? Então Sim. acontece a mesma coisa no Eles funk, estão por exemplo. confusos. Então você vai ver eles falando de Deus na internet, você vai ver eles se drogando, você vai ver as letras falando sobre pornografia, mas você vai ver eles na célula à noite. Então eles estão confusos. As peças que estão ali não Porque a pregação não tá vindo estão fazendo cortando. diferença. E aí todas as oportunidades que eu tenho de chegar lá, eu tento falar a verdade. Cara, você sabe que eu muito doido, tava ouvindo um pastor, um líder, né? Um judeu messiânico. E ele tava falando sobre como que na fé ali judaica, no Antigo Testamento, era visto fé, né? Qual é a tradução de fé? Então você fala assim, cara, eu creio em Jesus. Porque eu percebo que no nosso mundo ocidental, na nossa cultura ocidental, com uma cabeça mais grega, fé é vista muito na questão do acreditar. Então, você acredita que Jesus existe? Acredito que é Deus? Não, Jesus é o maior mestre. Então, eu acredito. Né? Então, é uma coisa muito mental. Mas para eles, fé, a palavra fé é a mesma palavra no original de fidelidade. Então, fé estava muito mais ligado a fazer uma aliança do que acreditar numa ideia. Olha isso, mano. Então, quando eu olho para isso e falo assim, ó, Abraão foi salvo pela fé, não é Abraão acreditou numa ideia e foi salvo. É Abraão acreditou numa ideia a ponto de fazer uma aliança com o Senhor dessa ideia e sustentou isso a ponto de largar sua família e sair andando por um deserto sem saber para onde estava indo. Então, assim, é uma aliança. E, cara, fala para mim se não é isso, por exemplo, casar. Com certeza. Porque no momento que você casou, como é que é o nome da sua esposa mesmo? Stephanie. Quando você casou com a Stephanie, você estava dizendo ali para ela, eu renuncio todas as mulheres do planeta. Fidelidade. Entendeu? Eu acredito tanto no nosso amor, eu tenho fé nesse relacionamento a ponto de assinar um contrato, de pôr um anel no dedo e falar, eu vou até a morte estar aqui com você, renunciando todas as mulheres. Então, cara, é entender que o caminho com Cristo é um caminho de renúncia, porque é um caminho de exclusividade. É muito doido que o batismo, ele é um casamento, mano. Por que tem que ser público e tal? Ele é um casamento. Quando você entra naquela água, você está dizendo assim, eu morri para minha solteirice e agora eu ressuscito, eu e Cristo. E agora eu renuncio todos os outros ídolos. Eu sou só teu, Deus. E, cara, é um caminho. É um caminho de fidelidade. Por isso que na Bíblia, uns caras muito ricos tinham grandes problemas. Por quê? Porque era um divórcio gigantesco que ele tinha que fazer para seguir a Cristo. Sim. E os caras muito religiosos, cheio de diplomas, tinha muita dificuldade. Porque era um divórcio gigantesco que ele teria que fazer para falar, eu vou seguir só ele. E é por isso que uma prostituta, um cobrador de impostos, que sabia que estava com a vida toda estragada,
falava, eu largo tudo esse lixo agora, porque você tá me oferecendo pra eu casar com você, pra fazer uma aliança com você. Vem, do jeito que você tá. Esse é o evangelho, mano. Com Da certeza. renúncia. E assim, tô muito inspirado, mano, pelo que você tá fazendo, que o Senhor tá te guiando a fazer. Amém. E que Ele possa te encher de sabedoria, cara, pra esses próximos passos. Amém. E aí você tá uma igreja que eu amo, né? Você tá na Igreja da Paz. Estamos na Paz Paz Church. Church. A gente vai na unidade ali de Santana de Parnaíba. Sim. Uma bênção, cara. O Eibe, o pessoal da nossa igreja também, o Sam, o Pastor Neto. Eles fazem parte de muita coisa, de tudo isso que tá acontecendo. Falar pra você, Jota, e pro Sam, que todo mundo tá aqui, a Paz Church, cara, transformou as nossas vidas. Eu nunca fui da Paz Church, né, meu pai? Mas o meu pai, cara, foi um dia em Santarém, né, pra pregar. O pastor Eibe convidou ele, foi lá em Santarém pregar. E ele simplesmente foi, assim, marcado pela vida dos pastores, que na época da Igreja da Paz, né? Ele falou pra mim, Douglas, eu sentava à mesa com esses caras. Ele falou assim, antes eu sentava à mesa com pastores, né, do Brasil. E qual que era o papo? Era um papo ministerial e falando assim, pastor, compramos um terreno, nós vamos construir uma igreja nova. E, pô, você tem que ir lá, vai caber 3.000 pessoas e tal. E lógico, tudo num bom coração, querendo continuar o crescimento do evangelho. Ele falou assim pra mim, Douglas, mas quando eu cheguei lá na Paz Church, lá em Santarém, eu sentava à mesa com os pastores, ninguém falava de tijolo. Os caras só queriam falar das pessoas que eles ganharam para Jesus e como eles estavam cuidando. E eles choravam na mesa do almoço falando sobre o vizinho que converteu. Ele foi tão profundamente marcado, cara, que ele voltou para Bragança e falou, cara, nós precisamos viver isso. Então a gente foi profundamente influenciado pela Paz Church e foi quando nossos olhos se abriram pro discipulado. E assim, cara, que alegria você ter ido no barbeiro certo. Não, e é isso, enxergar essa beleza dos frutos, né? A gente tava na mesa agora, teve o Paz Conference aí antes na mesa com o Eibe. E, cara, todo mundo que entrava, o pessoal que tava servindo ali, né? O Eibe, só um minuto. Deixa eu contar o que Deus fez na vida desse cara aqui. E é aquilo, cara. Você nem almoça. Você nem almoça, exato. Você fica só alimentando o espírito, né? Ouvindo tudo aquilo. É muito lindo. Tudo a gente se identifica muito, assim, com o que eles acreditam como igreja. Sim, o discipulado, com a célula, né? A igreja nas casas, os life groups, né? E, cara, que o Senhor continue te direcionando e cuidando de você. E o que eu diria, essa mensagem está no nosso coração, que seus olhos estejam fixos em Jesus, cara. Amém. Fixos em Jesus e que você continue com coragem, você e sua esposa, de fazer cada uma das renúncias que tem que fazer, que são diárias, né? Sim. Antes de Jesus morrer na cruz, ele viveu todo dia crucificado, né? A cruz, ela é para todo dia, né? Então antes, a cruz não foi só um evento no final da vida, a cruz foi diária, né? Então que o Senhor te dê graça para fazendo cada uma dessas escolhas. Amém. Obrigado por compartilhar aqui. Eu que agradeço, cara, esse tempo de mesa com você aqui. Uma honra. Muito bom. Amém. Uma honra. Obrigado a você que ficou aqui ouvindo, assistindo, né? E eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link, sai mandando pra galera aí, pra mais pessoas terem acesso a esse testemunho. E talvez pessoas que estão aí vivendo, pedindo pro Senhor falar com eles, sabe? Pode ser inspirado pelo que o Senhor tá fazendo na vida do JP e também da sua família. E então eu queria te fazer esse pedido, sabe? Você pode mudar a vida de alguém. Então, enquanto a gente estava ouvindo, se veio alguém na sua cabeça, manda para essa pessoa aí. Deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou no seu coração. E claro, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Pede aí, olhe para Jesus, que a gente manda aí na sua casa. Tenho certeza que vai te abençoar profundamente. Beleza? Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu. A promessa encarnada, protagonista da história.